Obrigado por compartilhar essas sensações. Fico imaginando como deve ser difícil, como deve ter sido difícil para você criar esse processo em que você convive com a esquizofrenia, que aparentemente, pelo que eu pude entender, ela é frequente, de intensidade moderada a intensa, sem muitos avisos, e a depender ou de forma quase independente, na verdade, de como os indivíduos à sua volta estão se comportando, o ambiente ele migra de realidade a realidade de uma maneira que é quase sem controle, né? Então, isso me leva à seguinte questão. Como tratar a esquizofrenia? Né? Então, na sua experiência, o que seria mais... quais movimentos foram mais difíceis? Quais movimentos foram mais eficazes? E, de novo, como alguém que não é esquizofrênico poderia ajudar alguém que é esquizofrênico nos momentos mais difíceis? Eu vou começar respondendo a última pergunta. Eu tive a sorte de ter tido apoio da minha família e, e de amigos. Me afastei de algumas pessoas, não porque elas tenham feito algo de errado, mas porque o modo de vida que elas são felizes, né, me trazia um tormento que eu não conseguia suportar. Então eu tive que ir selecionando quais configurações sociais eu consigo, com quais eu consigo lidar e em quais ambientes eu consigo viver. Eu não sou um vivant pleno. Eu não vivo no mundo. Eu vivo em ambientes. Eu vivo em alguns ambientes. Vivo bem em alguns ambientes. E não vivo bem em outros ambientes. Essa é uma questão, para mim, já definida e já resolvida. Vivo bem na presença e na convivência com algumas pessoas e não vivo bem na convivência com um grande grupo de pessoas. O que eu tento fazer é criar uma barreira invisível entre mim e a maioria das pessoas com as quais eu não consigo conviver por muito tempo, né? Assim, não existem ambientes em que eu não consigo estar, não existem ambientes em que eu não consigo estar por muito tempo. Essa que é a questão. Então é a questão temporal, né? O maior problema é a questão temporal. Então, como alguém que não é esquizofrênico pode ajudar alguém que é esquizofrênico? Nos momentos mais difíceis foi essa a pergunta. Sendo sincera, tem uma lei, posso até dizer, que eu instalei nas minhas realidades, em todas elas, viver a verdade. Porque ela é muito peculiar, a verdade ela é muito rara de encontrar, principalmente nas pessoas. Mas nos ambientes não, nos ambientes é muito fácil de encontrar a verdade. Então, quando eu estou só, eu pouco tenho sintomas intensos. Quando eu estou só, a solidão, ela se instala no ambiente e o ambiente responde a essa solidão sendo. Então, as minhas transmissões de realidade, elas vão ocorrendo nos momentos em que eu estou sozinho,
de uma maneira natural, assim, é como se de fato o ambiente não precisasse mais daquele cenário e cria outro. Mas quando existem pessoas dentro desses ambientes, a permutação de realidade ela é instalada pela reação minha à pessoa e da pessoa a mim, né? Então o que eu sugiro para quem não é esquizofrênico é ouvir o esquizofrênico. É muito importante ouvir o esquizofrênico. É muito importante acreditar que o que ele está vivendo pode ser diferente do que você está vivendo. Então, as experiências que duas pessoas no mesmo ambiente, sobre os mesmos cenários estão passando, podem ser completamente diferentes. E também é possível que a resistência aos mesmos fenômenos sejam diferentes, né? Mas talvez um erro considerar o esquizofrênico alguém demasiadamente sensível. Não é isto, né? A esquizofrenia ela não torna a pessoa inútil, ela não torna a pessoa incapaz e insensível. Me considero muito mais capaz, muito mais sensível do que antes da esquizofrenia, né? Então, e quando é que eu digo que eu me tornei esquizofrênico? Quando eu tive o surto, né? O primeiro surto. Antes daquilo, eu vivia como se eu não fosse esquizofrênico. Porque eu sempre fui esquizofrênico. Essa que é a questão, é que o meu cérebro ele tem uma configuração de estrutura esquizofrênica, né? Então eu nasci esquizofrênico. Eu só fui configurado, né, plenamente para minha estrutura quando eu tive o grande surto, né? Mas o fato é que, de uma maneira genérica, né? Então, o ser esquizofrênico ele tem ele permeia em vários ambientes, né? Então, ouvir o melhor conselho que eu acho que eu posso dar para quem não é esquizofrênico é ouvir quem é esquizofrênico, conversar com quem é esquizofrênico, acreditar é um passo, é um grande passo, acreditar. É uma das coisas que nós esquizofrênicos mais enfrentamos, essa sensação que eu tenho é de de não crença, a palavra não quis sair, de não crença, né? As pessoas não acreditam que você está passando por aquilo, que você está sentindo aquilo. Então existe um conceito que é muito estranho, que é o seguinte: ó, você não é esquizofrênico, tá? Mas por você ser esquizofrênico, eu não te aceito. São ações que são absurdas, né? Então, eu encontro resistência em alguns ambientes, prefiro não citar os ambientes nem as pessoas. Encontro resistência até no ambiente moral mesmo, de assédio, por ser esquizofrênico, por me comportar de certas maneiras, né? Que são as minhas maneiras de expressão. E, por um lado, eu vejo essa face de repúdio, né? E, por outro lado, de completo desacordo, no sentido de que é como se a minha existência não fosse compatível com o que o outro imagina que eu deveria ser, sendo esquizofrênico, né? É um outro contraste que, que não cabe, né? Então, quem é quem para decifrar alguém, né? Então, eu estou tentando me decifrar desde que
desde que tento me entender. Não me decifrei ainda, não sei se vou conseguir. Mas já adianto que esse processo é, de configurar quem eu sou passa por tentar configurar quem os outros são à minha volta, né? Porque é com essa abundância de informação que eu vou poder comparar a minha noção de existência com a noção de existência que o outro tem, ou que eu acho que ele tem, e a partir daí criar um espectro de humano que eu posso ser. Então, e há um erro, assim, que eu acho que é cometido muito, que é tratar a esquizofrenia como uma doença, assim, como se fosse uma perna quebrada, né? Então, não só o esquizofrênico, como quem não é esquizofrênico, deve entender que a condição esquizofrênica ela se instala permanentemente na vida da pessoa e muda completamente a forma como aquela pessoa vai interpretar o mundo. Isso muda de forma drástica e permanente. Então, eu nunca mais vou ver o mundo como eu via antes, né? Então, essa regressão não é possível. Eu sou e continuarei sendo esquizofrênico. Enquanto eu existir, serei esquizofrênico. Essa é uma coisa que eu devo aceitar e quem comigo conviver deve aceitar também essa mesma condição. Obviamente que aceitar quem eu sou não significa se submeter a quem eu sou, né? A aceitação está na igualdade, no igual tratamento. Então, uma coisa que tanto serve para quem é esquizofrênico quanto para quem não é esquizofrênico é não tratar a esquizofrenia como uma doença que tem cura. Ou não tentar curar a esquizofrenia. Então, é uma condição eu vou fazer um parêntese, né? Até onde sabemos, a esquizofrenia ela é uma condição irreversível, né? É possível que com o avanço da medicina, de introdução de tecnologias, né, no tratamento específico da esquizofrenia, até na compreensão do que é esquizofrenia, que é uma coisa que metabolicamente ainda está sendo analisada. Então é possível que no futuro a gente tenha a reversão desse quadro, mas por enquanto não. E enquanto temos esse quadro irreversível, devemos tratá-lo tal qual, né? E é muito importante a sensação de normalidade estrutural para o esquizofrênico. Essa é uma coisa crucial assim, para o esquizofrênico. Talvez até mais para quem não é. É mais do que para quem não é. Porque você acorda, você está regularmente dentro de uma realidade que não vai mudar. E o sentido de normalidade para você, ele é literalmente instituído pelas coisas que você faz regularmente, de forma instintiva, sem nenhuma preocupação com os meios que você usa para se comunicar, né? Então você fala ao telefone, o telefone não está te monitorando, né? Você liga a TV não está se conectando ao seu cérebro, né? Então
as formas de ação normal para alguém que não tenha a esquizofrenia, ela é casual, né? Para o esquizofrênico, atingir o mínimo nível de normalidade é algo que tem muita importância, pelo simples fato de que é óbvio que o motivo pelo qual eu agora não estou tendo uma crise de pânico, ou eu agora não estou tendo um surto esquizofrênico, é o conjunto de estruturas que estão à minha volta e que me permitem essa sensação de normalidade. Porque o habitual, o natural, seria que eu estivesse tendo frequentemente ou casualmente alternância de realidade com brutalidade, né? E isso pela força com que a mente esquizofrênica ela age, né? Ela age de forma violenta, né? Violenta, devo explicar, violenta no sentido de com a força com que ela muda de estrutura, né? Então eu mudo de uma realidade para outra assim rapidamente. Isso que eu chamei de violento, né? Porque devemos conversar em algum momento sobre a forma como as pessoas olham o esquizofrênico, né? Então, já vi em várias declarações de pessoas que acreditam entender a esquizofrenia quando eu falo sobre a esquizofrenia. E quando cito o surto, né, eu observo comentários de pessoas que levam literalmente ao fato de que, estando em surto, o esquizofrênico ele será violento. Né? Não é isso que ocorre. Né? Estando em surto, ocorre que o esquizofrênico vai estar em outro parâmetro de realidade, diferente do seu. Ele está vendo coisas que você não está vendo, muito provavelmente. Ele está ouvindo coisas que você não está ouvindo, muito provavelmente. Portanto, vocês estão em realidades distintas. E o que deve ser entendido é que, em realidades distintas, reações distintas. Então, portanto, se você está se aproximando de um esquizofrênico que você percebe que está em surto, ações mínimas. Esse é o conselho prático. Ações mínimas. Né? Então, falar o mais baixo possível, o mais devagar possível, porque você não sabe com que frequência ele está ouvindo a sua voz. Você não sabe o tom de voz que ele está ouvindo, né? Quando você fala. Você não sabe se ele está ouvindo a sua voz robótica ou se está ouvindo a sua voz como se fosse um demônio ou um monstro ou se fosse um anjo, né? Então, haja com neutralidade. Nesses momentos, a neutralidade é a chave, né? Quanto mais neutro você for, mais rápido aquela pessoa em surto vai compreender que você é alguém que é neutra para aquela realidade em que ela está, né? Então essa correlação é possível ser feita, né? Há esse potencial de realidade, de potencial ajuda, né? E que é muito importante. Novamente, muito obrigado por ter compartilhado suas experiências. No próximo episódio, vamos tratar de algumas características peculiares de um esquizofrênico e ouvir o relato de alguns episódios esquizofrênicos. Então, até lá.